Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 25 de setembro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus expulsou o demônio de um homem que estava mudo, e logo que expulsou o demônio, o mudo falou e todo o povo se encheu de admiração. Lucas 11:14. Meta do mês: combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. Raros os que já aprenderam a ser gratos àqueles que, de uma forma ou de outra, os ajudam a realizar-se. Rodolfo Caligares, no livro Páginas de Espiritismo Cristão. Meta do dia: em todas as circunstâncias, desenvolver o calor humano do sentimento da gratidão a Deus e às pessoas. Sugestão para sua prece diária: prece rogando auxílio ao anjo da guarda para o combate ao egoísmo. Bondoso Jesus, nós queremos nesta manhã agradecer pelas coisas maravilhosas que aconteceram conosco. Agradecer pelos momentos mais difíceis, porque também nos apresentaram a fé, a esperança, o amor. E queremos, Jesus, neste momento, rogar a Ti que nos ajude a combater em nós o egoísmo, o orgulho, a ingratidão. Fortalece, Jesus, a nossa fé. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Nosso Livro. Mas antes de nós irmos para o livro, lembrar aos amigos que no próximo sábado nós teremos várias atividades em nossa casa espírita. Na parte da manhã, das 7 ao meio-dia, nós temos a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Temos também o tratamento espiritual, temos a campanha de fraternidade Alta de Souza e temos a sopa fraterna. Então se programe, traz o seu filho, vem participar com a gente. E no finalzinho da tarde, às 4h30, nós temos a Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. E no domingo, nós teremos às 6 horas da tarde o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido ao vivo para o YouTube. Então participe com a gente dessa festa do Evangelho. Meus amigos, nós estamos estudando, como eu disse, a obra Nosso Livro. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado por vários espíritos. E ele encontra-se dividido em duas partes. A primeira parte, mensagens em formas de prosa, e a segunda parte, mensagem em forma de versos. Nas duas partes, a organização das mensagens se deu pela ordem alfabética do nome dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte e hoje o capítulo 9. Perdoa sempre. Perdoa, meu irmão, a noite triste e densa, porque a noite nos traz da escuridão a alvorada por doce recompensa. Desculpa, meu amigo, os acúlios das dores, quase sempre o espinho traz consigo a oferenda das flores. Suporta conformado os golpes da amargura,
por muita vez o fel inesperado traz a bênção da cura. Tolera a tempestade que alardeia, violência e furor. Finda a tormenta, a terra brilha cheia de promessas de amor. Em todo tempo, a vida é sempre assim. Se o perdão te conduz, recolherás os júbilos do fim na vitória da luz. Espírito Carmen Sinira. Muito bem. O perdão é algo que nós temos que ir construindo todos os dias, todos os momentos. Assim como Jesus disse a Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, perdoar faz parte do nosso processo evolutivo. E ser cristão, e além disso, ser espírita, precisamos trabalhar o perdão, sempre. Porque no Espiritismo nós compreendemos que hoje a vítima foi algoz ontem. Então nós temos que buscar trabalhar no nosso íntimo o perdão. Ontem à noite, lá na Casa Espírita, inclusive, nossa live está aqui, se você pode estar procurando. Perdão em família é o tema da nossa live de ontem, que nós temos que trabalhar o perdão porque aquela pessoa que está ali a nos agredir, às vezes antipática a nós, que nós, às vezes, como diz o outro, nosso santo não bate, às vezes aquela pessoa tem rejeição por nós por motivos que nós mesmos provocamos a ela em outros momentos, em outra encarnação. Então, nós devemos perdoar porque são pessoas que foram nossas vítimas em outros momentos. Claro, meus amigos, que aqui, quando a gente está falando do perdão, nós não queremos dizer aqui que nós temos que ficar sob julgo de uma pessoa agressiva, de uma pessoa que nos agride fisicamente, que nos agride moralmente, constantemente, todos os momentos da vida. Por exemplo, numa relação de casamento, seja ela em relações matrimoniais entre pessoas de sexos diferentes, como pessoas do mesmo sexo. Quando entra nesse tipo de situação de agressividade e não há como resolver, nós sabemos que nós temos hoje, aqui no Brasil, várias leis de proteção. Então, nós podemos denunciar o agressor. A legislação faz com que ele possa se afastar de nós e nós temos a oportunidade de provocar ali uma cisão na continuidade desse relacionamento. Não é porque eu tenho que trabalhar sempre o perdão que eu tenho que ficar sob o jugo de uma pessoa agressiva que vai acabar deixando, fazendo com que a gente deixe de viver. Então é importante nós buscarmos a compreensão dessas situações. Então, quando a gente fala do perdão, não quer dizer que a gente tem que ficar sob julgo de uma pessoa egoísta, orgulhosa, agressiva. Então, se não deu certo mais, há os meios de separação e de afastamento desse ser. Mas é importante nós começarmos a desenvolver isso. Claro que desde o começo da nossa vida, dos nossos ambientes familiares, ir trabalhando constantemente o perdão, para que possamos passar por menos dificuldades. Jesus disse à pecadora: a multidão de pecados que você tinha
Foi perdoado porque você demonstrou muito amor. E como que nós podemos fazer o bem constantemente? Então, isso vai nos ajudar a vencer grandes dores, grandes dificuldades íntimas que nós temos. Todos nós estamos carregados de muitos traumas, de muitas frustrações, de muitas questões íntimas que não foram resolvidas. Como diz o, o o espírito Luiz Sérgio, no livro Driblando a Dor, ele fala que nós, por meio de um espírito lá numa aula, diz assim que nós temos muitas neuroses e precisamos desenvolver também o auto-perdão. Às vezes é fácil a gente perdoar o outro, mas nós temos muita dificuldade de nos perdoar. Então é importante nós irmos desenvolvendo isso. É um desenvolver mesmo, porque nós não aprendemos de uma hora para outra, é uma conquista que o nosso espírito vai fazendo todos os dias de ir perdoando. Perdoar também não quer dizer que, ao perdoar, eu concordo com a atitude agressiva daquela pessoa. E muitas vezes nós podemos perdoar sem concordar com a atitude. Que isso não quer dizer que eu não estou perdoando. O discordar não implica na questão do perdão, porque nós somos diferentes, pensamos diferentes. Por isso, meus amigos, que o perdão nos leva para a luz, nos leva para o amor, nos leva a ter mais saúde. O perdão nos afasta de doenças complexas. Por isso, devemos perdoar constantemente. Então, vamos fazer prece? Graças a Deus, bondoso Jesus, queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todas aquelas famílias que vivem dificuldades do perdão. Aquelas famílias que filhos, irmãos desenvolveram ódios, mágoas e ressentimentos. Queremos colocar em tuas mãos, Jesus, aqueles que nós temos repulsa e nós não temos nem como explicar por que que nós temos rejeição por certas pessoas quando elas não fizeram nada de ruim para nós. Queremos, nesse momento, pedir desculpas aos irmãos que nós não lembramos mais do que nós fizemos. Queremos pedir desculpas àquelas pessoas por palavras que nós falamos no momento em que às vezes não pensamos nas palavras e causamos dor, causamos mágoa e não lembramos que fizemos isso. Que o seu amor, Jesus, possa envolver tanto a nós como aos nossos irmãos por quem devemos desculpas. Sabemos que todos nós precisamos do perdão para progredir. Vem, Senhor Jesus, nos ajudar nesse processo da amizade, no processo do amor, da fraternidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.